Ô minha gente, vocês acreditam que um filho pode abandonar a mãe assim, sem olhar para trás? Carlos, o meu único filho, me deixou, me pôs em uma casa de repouso. Mas o que ele me disse depois, isso virou minha vida de cabeça para baixo. Fica comigo, que você não vai acreditar no que aconteceu. Oi, meus amores, eu sou Maria, tenho 70 anos e hoje, com o coração bem apertado, venho contar para vocês uma história que ficou guardada por muito tempo dentro de mim. Antes de começar, queria pedir com todo carinho que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e comentem de onde estão assistindo. Isso é muito importante para mim. Agora, vamos lá. Nasci no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena onde a vida parecia tão simples, mas ao mesmo tempo cheia de significado. Acordávamos cedo, com o som do galo cantando e o cheiro de café fresco no ar. Eu cresci com uma fé imensa e uma confiança de que, com o tempo, as coisas iam melhorar. Meu marido, José, e eu construímos nossa vida com muito suor e dedicação. E eu sempre soube que seria capaz de fazer qualquer coisa por nosso filho Carlos. Ele foi o motivo de minha vida e tudo o que eu queria era vê-lo feliz. Os primeiros anos de nossa vida foram de muito trabalho, mas também de muito amor. Eu cuidava da casa, do campo, enquanto José cuidava do leite que vendíamos. Tudo era simples, mas muito nosso. Nosso lar tinha aquele cheirinho de comida fresquinha, de bolo saindo do forno, e os risos de Carlos ecoavam por toda a casa. Eu sempre dizia a ele: filho, a vida não é fácil, mas o que importa é o que a gente faz com ela. Eu acreditava que nosso destino estava traçado, que seríamos felizes, porque nossa família era sólida e cheia de amor. Mas a vida, meus amores, a vida tem seus próprios planos e a dor que eu senti foi algo que nunca imaginei que enfrentaria. Foi naquele dia, quando Carlos me olhou com aqueles olhos distantes, que meu mundo desabou. Ele estava diferente. Já não era o menino travesso que eu conhecia. Ele parecia carregado de um peso que não era dele, algo que eu, como mãe, não conseguia compreender na hora. Mãe, a senhora precisa se mudar. As coisas estão difíceis demais. Não posso mais cuidar de você. O melhor é a senhora ir para uma casa de repouso. Ele me disse com a voz trêmula. Eu olhei para ele, tentando encontrar algum sinal de que aquilo era apenas um pesadelo. Mas não era. Era a realidade batendo à minha porta e eu não sabia como lidar com isso. Carlos, filho, você me disse isso? Ele não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e eu fiquei ali, como uma estátua, sentindo o peso das suas palavras dentro de mim. Como mãe, o que mais eu poderia esperar, senão o amor de meu filho? Eu não sabia o que fazer, meus amores. Eu que o criei com tanto amor, agora me vi sendo expulsa do meu próprio lar. Não conseguia entender onde tinha falhado. Quando ele disse que eu deveria ir para a casa de repouso, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Como diz o ditado mineiro, quem ama, cuida. Mas onde estava o amor de Carlos por mim naquele momento? Meu coração, que sempre foi dele, agora se via partido em 1000 pedaços. Será que ele me rejeitou? Será que fiz algo errado? Essas perguntas ecoavam na minha mente e a dor da rejeição me esmagava a cada segundo. Mas o pior de tudo foi quando ele me deixou naquela casa. A porta se fechou e a vida que eu conhecia, com todo o seu calor e conforto, desapareceu. Naquele lugar, eu sentia a solidão como nunca antes. A casa de repouso
não tinha o calor da minha casa, nem o som da risada de Carlos. Aqueles rostos eram desconhecidos, e a saudade de minha vida de antes parecia me consumir. Como diz um velho ditado, quem não tem cão, caça com gato. Mas o que eu podia fazer se o meu gato tinha ido embora? Estava ali sem saber o que seria de mim. Mas mesmo com a dor, a vida continuava. E eu, com o coração cheio de saudade e angústia, sabia que teria que aprender a lidar com isso. Como mãe, não poderia desistir, mas sabia que aquela dor ia me marcar para sempre. Eu me via perdida naquele lugar. O tempo parecia passar mais devagar. As paredes brancas, frias, pareciam me engolir, e o único som que eu ouvia era o do meu próprio coração, batendo forte dentro de mim. Eu olhava os outros moradores, todos com seus próprios problemas, mas ninguém com a dor que eu carregava. Quem ama não abandona. Eu repetia para mim mesma, tentando achar algum consolo nas palavras que me faziam tanto sentido. Mas, a cada dia, a dor da rejeição de Carlos aumentava. A casa de repouso, por mais que tentassem fazer dela um lugar confortável, não conseguia preencher o vazio que ele havia deixado. Cada cama parecia um lembrete do que eu havia perdido. Onde estava o amor do meu filho? Como ele pôde fazer isso comigo? Eu sabia, no fundo, que Carlos estava sobrecarregado. Ele, com sua família e os problemas financeiros que enfrentava, provavelmente não via outra saída, mas como mãe, isso não diminuía a dor. Fiquei ali, dia após dia, sem saber o que pensar. Quando ele me deixou, senti como se minha vida tivesse terminado. Mas como a gente diz, a vida não é fácil, mas é quem a gente é que decide como viver. Então, eu decidi seguir em frente. Mesmo com o coração dilacerado, comecei a tentar encontrar algum sentido naquilo tudo. Ao redor, vi outros idosos que estavam ali pela mesma razão. Ninguém quer ficar no fim da vida sem a companhia dos filhos, sem a sensação de que ainda há algo a se fazer. Mas o que fazer quando a vida nos dá um golpe tão forte? Tentei me aproximar de algumas pessoas ali. Dona Elza, uma senhora de 80 anos que tinha perdido os filhos, me dizia sempre: a vida é assim, Maria. A gente sofre, mas é preciso se levantar, senão a gente afunda junto com a dor. Ela tinha razão, mas o peso da rejeição de Carlos ainda era grande demais para eu carregar. Será que um dia ele vai voltar? Será que ele vai sentir a minha falta? Essas perguntas não saíam da minha cabeça. Eu ficava me perguntando onde tinha falhado, o que tinha feito de errado, mas como diz o ditado, a gente só aprende a dar valor quando perde. Foi então que, aos poucos, percebi que a vida, com todos os seus altos e baixos, me mostrava que eu ainda tinha um caminho a percorrer. Mesmo na dor, ainda havia uma chance de recomeço. A cada dia que passava, eu tentava me acostumar com minha nova realidade. As conversas com Dona Elza e com outros moradores começaram a me dar forças, e aos poucos fui me permitindo enxergar além da dor. A saudade de Carlos ainda estava comigo, mas eu comecei a entender que ele, de alguma forma, ainda me amava. Eu, que sempre o criara com tanto carinho, agora percebia que, por mais difícil que fosse, eu precisava encontrar forças para me levantar. Eu sabia que não seria fácil, mas como uma velha amiga sempre dizia, a vida não dá nó sem dar corda. Talvez o nó da vida tivesse sido apertado demais para mim, mas eu sabia que com o tempo poderia desfazê-lo. A dor, meus amores, não passou, mas como a vida é cheia de surpresas,
eu encontrei algo que me deu um pouco de paz. Uma tarde, enquanto organizava as coisas, encontrei uma carta. Era do Carlos. Ele me explicava as dificuldades que estava enfrentando e, em suas palavras, eu comecei a entender o que havia acontecido. Ele me dizia que estava atolado em dívidas, que não sabia como lidar com a pressão e que a decisão de me colocar na casa de repouso foi uma forma de tentar resolver a situação. Ele disse na carta: "Mãe, eu te amo, mas não sabia mais o que fazer. Espero que um dia você me perdoe." Ao ler aquilo, meu coração se encheu de compreensão, mas também de raiva. Como ele pôde me deixar sem uma explicação? Como ele pôde tomar aquela decisão sem sequer me dar a chance de ajudar? Eu sabia, no fundo, que Carlos estava sofrendo, mas também sabia que ele tinha feito uma escolha difícil, que não levou em consideração o amor que eu sempre lhe dei. Ele não me avisou, não me explicou, e isso me fez sentir como se eu fosse invisível, como se minha vida não tivesse mais importância. A carta, com todas as suas palavras de arrependimento, me trouxe um alívio, mas também mais dor. Eu entendi a razão dele, mas o amor ainda estava ferido. Mas como dizemos por aqui, quem ama, perdoa. E foi com essa ideia, meio confusa, que eu lhe comecei a tentar compreender o que acontecia no meu coração. Eu sabia que ele precisava de mim, e talvez fosse a hora de, finalmente, perdoá-lo. Eu tinha 70 anos, mas a sensação de que minha vida tinha parado naquele momento ainda me perseguia. O peso de ser abandonada por Carlos era grande demais para carregar. Mas eu não tinha escolha. Era como dizem por aqui, a vida não espera ninguém e quem não acompanha o passo acaba ficando para trás. No começo, a casa de repouso era um lugar estranho, frio, mas com o tempo comecei a perceber que poderia encontrar algo de bom naquele lugar. Conheci pessoas que, assim como eu, estavam enfrentando os desafios do envelhecimento. E sabe, meu coração, mesmo apertado, começou a se abrir novamente. Lá, eu descobri que mesmo no fim da vida, havia espaço para recomeços. A solidão que eu sentia era dolorosa, mas ao olhar para os outros, percebi que o sofrimento compartilhado tem uma força curadora. As tardes começaram a ser menos amargas. Conversava com Dona Ana, uma senhora que, assim como eu, tinha sido deixada pelos filhos. Ela me dizia: "A vida nos ensina a não depender de ninguém, nem dos nossos próprios filhos. O que vem de graça se vai sem aviso." Eu escutava suas palavras e, embora ainda sentisse a dor do abandono, me dava conta de que a vida podia me ensinar algo que eu não sabia. Talvez eu nunca tivesse aprendido a ser forte sozinha. Quando Carlos me deixou ali, não percebi que a força já estava em mim. Dona Ana me mostrou que é preciso aprender a caminhar com as próprias pernas, mesmo que a dor seja grande demais. Naquela casa, entre conversas e risos com as outras senhoras, eu fui percebendo que poderia ser feliz de novo, mas precisava deixar a dor para trás. Às vezes, as saudades de Carlos ainda me batiam forte, como uma onda que vem de repente e nos derruba. Eu pensava nele todos os dias e me perguntava se ele pensava em mim, se sentia minha falta, mas a dor era tão grande que às vezes eu preferia fechar os olhos e lembrar dos bons tempos, quando ele era criança e eu podia protegê-lo. Eu queria que ele voltasse, que voltássemos a ser aquela família que tínhamos sido. No entanto, como dizia minha mãe, a saudade é um remédio amargo, mas que cura. E foi assim, com a saudade, que eu fui aprendendo a olhar para o presente
e para as pequenas alegrias do meu dia a dia. Eu não queria mais sofrer, não queria mais sentir como se minha vida tivesse acabado. Decidi que se Carlos não pudesse voltar para mim, eu encontraria meu próprio caminho e seria feliz novamente. Mas a vida tem dessas coisas, e como diz o ditado, quem corre atrás do vento não pega folha. Um dia, enquanto estava no jardim da casa de repouso, ouvindo as risadas dos outros idosos, eu percebi que não precisava mais ficar esperando por Carlos. Ele tinha feito a escolha dele, e eu também tinha feito a minha. Eu decidi que iria seguir em frente. A dor ainda estava ali, mas estava diminuindo a cada passo que eu dava em direção à minha nova vida. Quem disse que a vida só é boa quando a gente está com os outros? Às vezes, a felicidade mora dentro da gente, mesmo que a gente não perceba. Aos poucos, a casa de repouso começou a ser o meu lar. Lá eu me sentia acolhida, mesmo sem o calor de Carlos. Tinha sempre alguém para conversar, alguém para rir junto. E apesar de tudo, eu comecei a perceber que a vida podia ser boa, mesmo depois dos 70. Se Carlos não estivesse ao meu lado, eu ainda tinha a mim mesma. Eu não era uma velha abandonada como ele me fez sentir. Eu era Maria, com todo o direito de ser feliz. E foi com essa convite. Os meses seguiram, e a dor da rejeição de Carlos foi aos poucos diminuindo, como uma ferida que começa a cicatrizar. Eu pensava, como diz o ditado mineiro, quando um olho chora, o outro já sorri. Era assim que eu me sentia. A saudade de Carlos ainda estava ali, mas eu comecei a entender que não deveria deixar que ela me consumisse. Dona Ana, uma senhora que sempre me acompanhava em nossas caminhadas pelo jardim, me dizia: Maria, o que a gente carrega dentro é o que define a nossa vida. Se você carregar ódio, ele vai te consumir. Se você carregar perdão, ele vai te libertar. Essas palavras ecoaram em minha mente e eu comecei a compreender que, para viver em paz, eu precisaria perdoar Carlos. O perdão não era apenas para ele, mas para mim mesma. Era a única forma de seguir em frente, sem que a dor me paralisasse. Eu, que havia sido sempre forte por ele, agora sabia que a verdadeira força estava em me libertar do peso da raiva. Perdoar não é esquecer, dizia Vera, uma senhora com quem eu conversava frequentemente. Ela me ensinou a aceitar que o perdão não apaga o que aconteceu, mas liberta o coração. Quando percebi isso, finalmente comecei a entender que perdoar Carlos era uma forma de me cuidar, de ser mais gentil comigo mesma. O tempo passou e fui entendendo que, se não o perdoasse, viveria com uma dor permanente no peito. Perdoá-lo não mudaria o que aconteceu, mas me daria a paz que tanto procurava. Como a vida é engraçada, né, meus amores? A gente passa a vida inteira buscando respostas, mas a resposta para a minha dor estava dentro de mim mesma. Aos poucos, fui me entregando ao perdão, como se fosse um alívio a cada passo. As atividades na casa de repouso começaram a ser mais leves, e eu passei a me envolver mais com as outras senhoras. Encontrei em Dona Elsa uma amiga, e entre risos e conversas, eu comecei a perceber que não estava mais sozinha. A gente é o que a gente quer ser, Maria, me dizia Dona Elsa, enquanto preparávamos o café. Eu sabia que ela tinha razão, e com isso comecei a mudar. O dia a dia passou a ser mais alegre, e eu, mesmo com as saudades de Carlos, comecei a ver a vida com outros olhos. Como diz o ditado, quem vive de passado, perde o presente. E eu estava decidida a viver o meu agora,
a construir um presente sem as amarras do passado. A transformação interna não foi fácil. A cada lembrança, a dor voltava, mas agora eu estava mais forte. O amor que sempre senti por Carlos não diminuiu, mas eu aprendi a não deixar que ele fosse uma prisão para mim. Eu era Maria, e Maria não ia mais se deixar aprisionar pelo sofrimento. Eu me permiti a chance de ser feliz novamente. Como dizem em Minas, quem tem fé não tem medo. E foi com a fé em mim mesma que segui em frente, aceitando a dor, mas sem deixar que ela me consumisse. Eu sabia que tinha muito a viver e, por mais difícil que fosse, a vida ainda tinha muito a me oferecer. Quando finalmente aceitei o perdão, uma sensação de alívio tomou conta de mim. A raiva, que antes me consumia, desapareceu. Comecei a encontrar um novo sentido nas pequenas coisas. No sorriso de Dona Ana, nas conversas com as outras senhoras e até no simples ato de tomar um café. Eu sabia que estava no caminho certo e que com o tempo a vida ia me trazer algo melhor. A gente precisa aprender a viver com a dor, dizia Dona Elza. Eu entendia o que ela queria dizer. A dor nunca iria desaparecer completamente, mas ela poderia ser uma companheira silenciosa, não mais uma inimiga. Agora eu estava pronta para seguir em frente e ver o que o futuro me reservava. A minha vida na casa de repouso estava começando a se estabilizar, meus amores. Eu já não sentia tanto a dor da perda e a solidão não me fazia mais companhia. Mas como a vida tem seus próprios caminhos, um dia, quando menos esperava, Carlos apareceu. O coração que há tanto tempo estava fechado se abriu como uma flor ao receber a chuva. Não sei como explicar, mas quando vi aquele homem, meu filho, ali na minha frente, eu soube que, embora o tempo tivesse passado, a dor de ser rejeitada tinha se acalmado. Mãe, eu errei, ele disse, com a voz trêmula. Eu te coloquei aqui, sem pensar no quanto isso te faria mal. Eu estava perdido, mas agora sei que preciso de você. Essas palavras tão simples e ao mesmo tempo tão profundas, tocaram meu coração de uma maneira que eu nunca imaginei. Eu olhei para Carlos e por um momento senti que o tempo tinha voltado. Eu te perdoo, filho. Foi tudo o que consegui dizer, com os olhos cheios de lágrimas. O perdão que eu demorei tanto tempo para encontrar dentro de mim foi o que me deu força naquele momento. Mas, Carlos, o perdão não apaga o que aconteceu. Ele nos dá a chance de seguir em frente sem mais rancores. Eu sabia que, ao perdoá-lo, eu não estava só libertando Carlos, mas também a mim mesma. O amor que eu sentia por ele sempre foi grande, mas a decisão de seguir em frente e curar minha alma me mostrou que o perdão era, antes de tudo, para minha própria paz. Ele se ajoelhou diante de mim e, naquele gesto simples, percebi o quanto ele realmente se arrependera. Eu vi naquele momento que Carlos não estava mais preso à dor que nos separou, assim como eu também não estava mais presa ao sofrimento. Quando ele me olhou nos olhos, vi que ele estava pronto para voltar, para fazer as pazes, para reconstruir o que estava quebrado. Como diz o ditado mineiro, quem volta do caminho errado não perde o compasso. E naquele momento, percebi que Carlos havia voltado para mim. Ele se perdeu, mas agora ele tinha encontrado o caminho de volta. Eu não sei como pedir perdão, mãe, ele disse com a voz embargada. Mas, por favor, me deixe mostrar que posso ser o filho que você sempre sonhou. Eu sorri com lágrimas nos olhos e disse: você nunca deixou de ser o filho que eu sonhei, Carlos. Agora só precisamos caminhar juntos,
passo a passo. E assim, aos poucos, começamos a reconstruir nossa relação. Não era fácil, claro, mas eu sabia que o amor que tínhamos um pelo outro era maior que qualquer mágoa. Eu que por tanto tempo me sentia abandonada, agora sentia que a dor estava sendo suavizada pelo amor que mais uma vez estava florescendo entre nós. Agora, com Carlos ao meu lado, eu sabia que minha vida tinha se transformado de novo. Não seria como antes, mas seria boa. Ele me ajudou a ver que mesmo quando pensamos que a dor nos destrói, ela também tem o poder de nos fortalecer. Como diz o ditado, o que não mata, fortalece. E eu agora me sentia mais forte do que nunca, pronta para viver a vida que com tanto sacrifício ainda tinha muito a me oferecer. O recomeço finalmente tinha chegado. Minha querida, eu adoro saber de qual cidade você está me ouvindo. Comente abaixo e, para me ajudar, curte o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar historias como essa todos os dias aqui. Depois de tanto tempo, quando pensei que a dor tivesse me consumido de vez, Carlos apareceu na porta da casa de repouso. Eu não sabia o que sentir naquele momento. Meu coração estava apertado, meu peito cheio de emoções conflitantes. Eu olhei para ele, aquele homem que havia sido meu filho, mas que por tanto tempo esteve distante de mim. Ele estava ali, diante de mim, com um pedido de desculpas no olhar. Era como se, ao vê-lo, o tempo tivesse voltado. Eu sentia uma mistura de alívio e raiva, de amor e de dor. Mãe, me perdoe, eu errei. As palavras que ele falou eram simples, mas o peso delas me fazia tremer. Eu não sabia o que fazer. Eu queria abraçá-lo, mas também sentia que ele não tinha o direito de fazer isso. No entanto, como a gente diz em Minas, quem ama, perdoa. E foi o que eu fiz. Olhei para Carlos e uma onda de tristeza me invadiu. Ele estava ali com a cara de quem sabia que tinha errado e talvez com medo de não ser aceito. Eu queria, de alguma forma, entender o que ele tinha passado, o que tinha sido tão pesado para ele a ponto de me deixar naquele lugar. Mas como diz o ditado, quem está na chuva é para se molhar. Ele estava ali e eu tinha que lidar com isso. Eu te perdoo, Carlos, disse eu, tentando manter a calma. Mas você sabe, o perdão não apaga o que aconteceu. Ele não pode apagar o que você me fez sentir. Eu me sentia dividida, mas no fundo, sabia que a única forma de seguir em frente era encontrar paz no meu próprio coração. Ele se ajoelhou diante de mim e eu, com lágrimas nos olhos, olhei para ele. Não era só um pedido de desculpas, era uma tentativa de reconciliação e eu sabia disso. O meu coração estava partido, mas eu sabia que o tempo cura as feridas. Eu errei, mãe, eu não queria te ferir, ele disse. As palavras dele foram como uma faca que cortava a dor, mas também traziam algum alívio. A dor de ser rejeitada, de ser deixada para trás, ainda estava ali. Mas com o pedido de perdão, algo dentro de mim começou a se acalmar. Como diz o ditado mineiro, se não for por bem, que seja por amor. E naquele momento, o amor que eu sentia por ele falava mais alto. Naquele instante que eu percebi que não podia continuar presa ao passado. Eu sei que você não fez isso por mal, disse com a voz embargada. Mas a vida é curta e a gente não pode deixar que a dor nos defina. Não posso continuar sendo prisioneira do que você me fez. Eu olhei para Carlos e vi pela primeira vez em muito tempo um filho arrependido e disposto a mudar. Eu precisava deixar a dor para trás para poder seguir em frente. Não era fácil,
Mas como diz o ditado mineiro, quem não sofre, não aprende. Eu estava aprendendo a perdoar e isso me dava forças para continuar. Aquela noite, embora marcada pela dor, foi um marco na nossa relação. Carlos e eu sentamos, conversamos e pela primeira vez não era o abandono que dominava nossas palavras, mas a reconciliação. Ele me explicou suas dificuldades e eu, por minha vez, dei-lhe o meu perdão, não só por ele, mas por mim mesma. Como diz o ditado, a vida é feita de recomeços. E de alguma forma, ali naquele momento, começamos a recomeçar nossa relação. Não sabia o que o futuro nos reservava, mas agora, com a paz restaurada, eu sabia que estaríamos prontos para seguir em frente. A reconciliação com Carlos foi apenas o primeiro passo para a cura. No começo, a sensação de estar completa de novo, de ter meu filho de volta, me deu forças para continuar, mas aos poucos percebi que a verdadeira cura não vinha do reencontro com ele, mas sim de mim mesma. Como dizemos em Minas, é de dentro que se colhe o melhor. Eu precisava olhar para mim, para a mulher que eu me tornei, sem depender do que Carlos ou qualquer outra pessoa pudesse me oferecer. No começo, pensei que o retorno dele fosse apagar todas as mágoas, mas a verdade é que a cura começou quando eu decidi não carregar mais o peso do abandono. Como diz o ditado, quem carrega o fardo perde o passo. Nos dias seguintes, comecei a me dar mais atenção. A casa de repouso, que antes era um lugar que eu via como prisão, agora se tornou um lugar de aprendizado. As conversas com Dona Ana, Vera e outras senhoras me ajudaram a enxergar a vida com outros olhos. Cada uma delas tinha sua história e todas elas tinham superado as próprias dores. Elas me ensinaram que, por mais difícil que fosse, sempre há um recomeço. A vida não é feita de sofrimento, Maria, é feita de superação, disse Dona Ana em uma de nossas conversas. Essas palavras ficaram gravadas na minha mente e me ajudaram a ver que, mesmo após o sofrimento, há espaço para recomeçar e ser feliz de novo. A jornada de cura foi longa, mas necessária. Eu comecei a me envolver mais nas atividades da casa de repouso e, de alguma forma, isso me fez perceber que a felicidade não dependia de Carlos ou de ninguém mais. Eu tinha aprendido a andar com minhas próprias pernas, e isso me dava uma sensação de liberdade que eu nunca soubera antes. Quem não se ajuda não pode pedir ajuda a ninguém, diz o ditado, e eu aprendi isso da maneira mais difícil. Quando comecei a me dar atenção, a me cuidar, percebi que a vida estava cheia de possibilidades. A dor de ser abandonada ainda doía, mas agora ela não me controlava mais. Cada dia, cada pequena conquista, me aproximava mais da cura. O processo de perdão não foi apenas para Carlos, mas para mim mesma. Eu que havia me perdido em meio à dor, agora começava a me reencontrar. O perdão não apagava o que havia acontecido, mas me permitia viver sem o peso do passado. Como diz o ditado, quem não perdoa, não vive. E foi assim que, pouco a pouco, a dor começou a desaparecer. Eu já não carregava mais o fardo do abandono, mas tinha o coração aberto para o que a vida ainda poderia me oferecer. Agora, com o coração mais leve, eu sabia que minha história não estava terminada. Eu tinha vivido momentos difíceis, mas também havia aprendido grandes lições. Como diz o ditado mineiro, o que a vida te tira, a vida te dá de volta. Eu sabia que o amor que eu havia dado e o perdão que havia encontrado estavam me dando uma nova chance de viver, de ser feliz e de continuar caminhando sem mais olhar para trás.
a vida me deu uma nova perspectiva. Quando Carlos apareceu em minha vida novamente, pensei que a dor do abandono fosse desaparecer instantaneamente, mas não foi bem assim. A dor foi substituída pela compreensão, pelo perdão. Eu tinha o direito de ser feliz novamente. Não era mais a mesma mulher que havia sido rejeitada pelo filho, mas uma mulher que tinha reencontrado sua força interior. Quem não se perde, não se encontra, dizia sempre Dona Ana, e eu sabia que, no fundo, ela tinha razão. A dor me fez crescer, me fez aprender a lidar com a vida de uma maneira mais plena. Agora, eu sabia que, por mais que a vida tenha seus altos e baixos, é a nossa atitude que define o nosso destino. Eu e Carlos começamos a reconstruir nossa relação, mas agora, sem pressa. Eu não queria que a reconciliação fosse apressada, porque sabia que a confiança e o amor precisavam de tempo. Como diz o ditado, quem semeia a paciência, colhe a paz. Eu queria a paz não só com Carlos, mas também comigo mesma. Estávamos reconstruindo algo e eu sabia que isso precisava ser feito com cuidado. Não queria que a dor do passado voltasse, mas também sabia que a cicatrização levava tempo. Eu e ele sabíamos que a nossa relação precisava de tempo, mas estávamos dispostos a viver cada momento como uma nova chance. Agora, mais forte e mais tranquila, eu sabia que a vida estava apenas começando a me ensinar coisas novas. Eu estava redescobrindo a mim mesma, me permitindo ser feliz novamente. A vida, como dizemos, aqui só é ruim para quem não sabe viver. Eu sabia que o futuro, embora incerto, teria muito a me oferecer. Não importava o que tinha acontecido no passado, mas o que eu faria com o presente e o futuro era o que realmente importava. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia que estava pronta para enfrentá-lo. O perdão e a compreensão me libertaram da dor, e agora, com o amor de Carlos ao meu lado, estava pronta para aprender o que mais a vida tinha a me ensinar. Como diz o ditado mineiro, quem espera sempre alcança. Eu não sabia quanto tempo mais teria, mas sabia que agora, com o coração leve, eu teria o suficiente para viver os dias que me restavam. Agora, ao olhar para trás, não vejo mais dor. Vejo aprendizado, vejo superação, vejo que apesar das dificuldades, a vida sempre nos dá novas chances. Deus escreve certo por linhas tortas, diz o ditado, e foi assim que eu aprendi a viver. Não importa o quanto a vida me teste, o que importa é como eu escolho responder a tudo o que me acontece. Eu escolhi o perdão, escolhi a paz e escolhi, acima de tudo, viver. A vida, meus amores, tem um jeito único de nos surpreender. Eu jamais imaginei que, aos 70 anos, eu fosse passar por tantas coisas, tanto sofrimento, mas também tanta superação. O dia em que Carlos voltou foi um marco, mas o que realmente me surpreendeu foi o que veio depois. O que eu aprendi com toda essa dor foi que a paz não vem de fora, mas de dentro de nós. O perdão que por tanto tempo eu achei que fosse um favor a ele, na verdade, foi um favor a mim mesma. Como diz o ditado, quem perdoa é o mais forte. Eu que me senti tão fraca quando fui deixada, agora me via mais forte do que nunca, e a cada dia sentia que minha alma estava mais leve. Tempo que passei na casa de repouso, as conversas com Dona Ana, com Vera e com as outras senhoras me ensinaram que a vida não se resume a ser amada pelos outros, mas a aprender a se amar. Carlos tinha me deixado, mas isso não significava que eu tivesse que me perder também.
Eu não era uma velha esquecida, não. Eu era Maria, uma mulher cheia de histórias para contar e, mais importante, cheia de sabedoria adquirida com a vida. Como a gente diz em Minas, quem tem raiz não se arranca. Eu sabia que minhas raízes estavam profundas o suficiente para me manter firme, mesmo quando o vento tentava me derrubar. Foi nesse processo de redescoberta que percebi que não estava mais em busca de aprovação de ninguém, nem de Carlos, nem de ninguém. Eu comecei a me entregar aos meus próprios cuidados, aos meus próprios desejos e necessidades. A dor ainda vinha de vez em quando, claro, mas agora ela não tinha mais o poder de me controlar. Eu aprendi a ser mais gentil comigo mesma, cada dia, um passo de cada vez. O que antes parecia impossível, agora parecia simples. Viver para mim mesma, não para os outros. Como diz o ditado, quem anda com fé, anda tranquilo. Eu andava com fé, mas agora andava com a paz que só o perdão poderia trazer. Quando Carlos e eu conversamos mais uma vez, já não era a mesma conversa cheia de dor e ressentimento. Era uma conversa cheia de compreensão e aprendizado. Eu sabia que ele também havia mudado, mas que assim como eu, ainda tinha muito a aprender. Como a vida é engraçada, né? No fim, todos os desafios que enfrentei me ensinaram que a felicidade não depende de ninguém. Depende de mim, da minha escolha, de como ver a vida, e a minha escolha era ser feliz. O que aconteceu no passado não define quem sou agora, e isso foi a maior lição que a vida me deu. Foi então que eu senti que estava pronta para deixar a casa de repouso e começar um novo capítulo. Carlos estava ao meu lado, mas eu sabia que minha felicidade não dependia dele. Eu estava pronta para viver minha vida de novo, sem a sombra da rejeição me acompanhando. Como a gente diz, quem não tem o que esperar, espera o melhor. E eu estava esperando o melhor para mim. Eu tinha finalmente aprendido a me cuidar, a me valorizar e a seguir em frente. Com o perdão, com a paz e com um coração aberto para o futuro, eu estava pronta para viver o que ainda me restava de melhor. Os dias que se seguiram foram cheios de desafios, mas também de conquistas. Cada passo que eu dava, cada nova manhã, parecia ser uma vitória sobre o que havia sido o meu passado. A cada novo dia, eu percebia que a minha jornada não estava terminada. Como sempre dizíamos em casa, a vida é uma estrada longa e quem não a percorre não chega a lugar nenhum. Eu percorri essa estrada com fé, com medo, com dor, mas acima de tudo, com esperança. Porque mesmo nos momentos mais difíceis, sempre houve algo dentro de mim que me dizia para não desistir. Foi nesse processo de redescobrimento que comecei a me envolver mais com minha comunidade. Em minha cidade, as pessoas estavam dispostas a me apoiar, a ouvir minha história. Eu percebi que, com a minha experiência de vida, poderia ajudar outras pessoas. A vida, como dizem, não é feita só de conquistas, mas também de partilhas. E eu comecei a partilhar tudo o que havia aprendido. Eu era Maria, a mulher que aprendeu a perdoar, que aprendeu a se amar. E minha história poderia ser um farol de esperança para outras mulheres. Mulheres como eu, que sofreram, mas que estavam prontas para recomeçar. O que antes parecia uma condenação, agora era uma bênção. Eu tinha encontrado meu propósito. Voltei a me envolver com a vida. E Carlos, embora tivesse sido a causa da minha dor, agora se tornava parte da minha cura. Ele estava ao meu lado, mas não de forma opressiva. Ele respeitava meu espaço, minhas escolhas. Não era mais o filho que me abandonara,
Mas o filho que tinha aprendido com o erro que cometeu, como diz o ditado, quem reconhece seu erro tem a chance de se redimir. Eu vi em Carlos um homem que, assim como eu, estava tentando ser melhor, tentando corrigir o que havia errado. Comecei a dar mais valor ao meu tempo. Cada momento, cada sorriso, cada abraço de Carlos ou das pessoas que encontrei pela vida era uma dádiva. Como o ditado diz, quem planta felicidade, colhe alegria. Eu estava plantando felicidade em todos os aspectos da minha vida e a alegria, mesmo com seus altos e baixos, estava surgindo novamente. Carlos e eu ainda tínhamos muito a aprender, mas sabíamos que o tempo era nosso aliado. Não éramos mais prisioneiros da dor, mas viajantes da vida, buscando a paz no caminho que decidimos trilhar. Agora, eu sabia que minha vida tinha um novo propósito. Não era mais sobre viver para os outros, mas sobre viver para mim. E, como diz o ditado mineiro, a vida é curta, mas a felicidade é longa. Eu estava vivendo com mais leveza, mais sabedoria e mais amor. O que o futuro nos reservava, eu não sabia, mas sabia que estava pronta para enfrentar o que viesse. Porque finalmente eu havia encontrado minha paz. Eu estava em paz, meus amores, e essa paz veio do perdão, da aceitação e da compreensão. Olhando para trás, vi o quanto havia crescido. Não era mais a mulher abandonada, nem a mulher que se escondia da dor. Eu me tornei a mulher que aprendeu a viver com o que a vida me deu. Como diz o ditado, quem não aprende com a dor, aprende com o tempo. Eu aprendi com a dor e o tempo me ensinou a ser mais forte. Carlos e eu seguimos, mas agora mais sábios, mais respeitosos e principalmente mais pacientes com os nossos próprios erros. O amor que eu sentia por Carlos não desapareceu, mas se transformou. Não era mais o amor de uma mãe que dependia do filho para ser feliz. Era o amor de uma mulher que aprendeu a ser feliz sozinha. O perdão que antes parecia algo distante, agora estava no centro de minha vida. Perdoei Carlos, perdoei a mim mesma e a dor foi ficando para trás. Como diz o ditado, quem não perdoa não vive. E com o perdão, eu comecei a viver de novo, plenamente. Minha vida agora tinha mais cores. Eu comecei a viajar, a conhecer lugares, a aproveitar os pequenos momentos. Carlos estava ao meu lado, mas já não dependia dele para ser feliz. Eu sabia que ele estava se esforçando para ser o filho que eu merecia, mas também sabia que eu tinha que ser a mãe que ele merecia. O amor de mãe é infinito, diz o ditado, mas eu sabia que o verdadeiro amor de mãe é aquele que ensina o filho a voar sozinho. E assim, meus amores, a vida foi me ensinando que não importa a idade. Sempre há tempo para recomeçar. Como o ditado diz, a cada amanhecer, uma nova oportunidade. Eu estava viva, estava em paz. E estava pronta para escrever os próximos capítulos da minha história. Eu sabia que não estava sozinha, porque a paz e o perdão haviam se tornado minha companhia. Obrigada por chegar até o final comigo, minha querida. Curte o vídeo, comente o que achou da história e se inscreve no canal para acompanhar histórias como essa todos os dias. Aqui cada história é real e transforma quem ouve.